Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do 8º ano, galera. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu espero que sim, né? Galera, cuidado aí, né? Vamos nos prevenir, evitar sair de casa, mas se sair usar máscara, né? Higienizar as mãos, lavando com água e sabão, álcool em gel. Lembrando que tá tudo abrindo aí, mas a pandemia não acabou, tá, galera? Ainda estamos em pandemia, então vamos nos cuidar. Sou eu aqui, professor Agnello, né? Vim mais com essa videoaula para vocês, para dar uma força aí na explicação da matéria para vocês. Tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa aí que eu quero para vocês essa aula é do capítulo 9. Primeira atividade, leitura do capítulo. É essencial que leia, tá, galera? Segunda atividade, exercícios da página 158 e 159. Tá ok? Vamos analisar a Europa no século XIX. A gente analisou os Estados Unidos, né? Agora a gente vai analisar a Europa. Após a derrota de Napoleão, foi restaurada a monarquia da França, né? A monarquia com Luís XVIII, que era da dinastia de Bourbons, né? Que é substituído, esse Luís XVIII é substituído por Carlos X. Carlos X, ele tira tudo o vestígio da Revolução Francesa, né? Ele restabelece o privilégio do clero e da nobreza, censura a imprensa, né? Quem critica o rei, ele dissolve a Câmara dos Deputados, né? Aquela galera que é eleita para reivindicar. E essas ações estimulam o patriotismo da população, né? Então estimula o povo a reivindicar pelos seus direitos. Então estudantes, burgueses, trabalhadores, eles fazem um levante armado contra o rei, né? Esse levante armado é chamado de Revolução Liberal de 1830. E com essa revolução, né, o rei é deposto. Só que o que acontece? Quem tem mais poder de todos esses grupos é a burguesia, que é dona, né, da grana, né, dona dos meios de produção. O que a burguesia faz? Ela entrega a coroa a um rei ligado à burguesia, que é o chamado Luís Felipe de Orleans, que recebe o apelido de rei burguês. Porque esse rei, ele começa a fortalecer, né, trazer benefícios diretos para a burguesia. Ou seja, se você beneficia a burguesia, que é dona do meio de produção, você deixa de beneficiar as camadas trabalhadoras. E aí é o que acontece, né? Ele começa a fortalecer economicamente a burguesia, com controle de ferrovias, indústrias e bancos, como eu botei aqui. Os trabalhadores dos campos das cidades, eles começam a viver condições sociais muito ruins, desagradáveis, né? E ser excluídos da sociedade. Começa uma crise que começou em 1846. É uma crise econômica que leva a massa camponesa à ruína, gente. Ele passou fome, grande necessidade. O que acontece? A galera de esquerda, né, os socialistas e os republicanos, eles são proibidos de discursarem, né, contra as medidas do rei. Eles são proibidos de fazer isso. Mas eles criam uma coisa que a gente chama de política dos banquetes. Eles oferecem grandes jantares para a massa da população, e nesses jantares a galera fica comendo e eles ficam discursando as suas ideias socialistas e republicanas. Ideias do voto universal. E aí o que acontece? Voto universal, né? Derrubada do rei, medidas republicanas. O rei descobre disso tudo, o que faz? Proíbe esses banquetes. Quando ele proíbe, eclode uma nova revolução na França, chamada Revolução de 1848. Estudantes, trabalhadores, membros da Guarda Nacional se juntam contra o rei, Luís o Burguês. O que o Luís faz? Foge. Quando ele foge, é instaurada na França o que a gente chama de Segunda República, né? A Primeira República foi com a Revolução Francesa. A Segunda República, todos os homens tinham direito a voto, fim da censura, redução da jornada de trabalho, começa o que a gente chama emprego das oficinas nacionais, né? Empresas que são do governo, que começam a organizar os operários, não começa a ter um bom desenvolvimento econômico a França.
Só que o que acontece? Conforme esses lucros das oficinas nacionais, eles eram repartidos irmãmente, né? Eles eram repartidos por igual para todo mundo. Essa medida desagradou a burguesia. Qual é a intenção da burguesia? Enriquecimento. Então começou a ocorrer vários conflitos violentos entre a burguesia e entre as camadas trabalhadoras. E o que acontece? A burguesia é vencida e é convocada uma eleição. Nessa eleição, quem é eleito é Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte, queridos, sobrinho de Napoleão Bonaparte. O que acontece? Ele assume de uma maneira, uma república, então ele assume de uma maneira presidencial. Só que quando ele assume o poder, ele dá um golpe e assume como ditador. Né? Ele centraliza o poder na figura dele. No ano seguinte, ele convoca um plebiscito, ainda utilizando o prestígio do tio, né? Que ele era muito prestigiado na França. Ele se transforma em imperador. A gente chama de Segundo Império Francês. Lembrando que o primeiro império era o de Napoleão. E aí o que acontece? Esse segundo império francês de Luiz Bonaparte, ele começa a ter políticas externas agressivas, imperialistas, né? De querer dominar as regiões para dominar os mercados consumidores dessa região para os produtos industrializados franceses. E o que acontece? Ele começa, por causa disso, começa a fazer um grande incentivo às indústrias, o transporte, as obras públicas, desenvolver os exércitos. Ele começa a querer transformar a França novamente numa potência. E aí, ele dá um mole. O mole dele foi declarar guerra à Prússia. Quando ele declara guerra à Prússia, contra os exércitos de Otto von Bismarck, ele é derrotado. Quando ele é derrotado na Batalha de Sedan, finaliza-se o império na França, né, o segundo império na França, e é restaurada uma república, o que a gente vai chamar de Terceira República Francesa. Nessa Terceira República Francesa, era uma república que era totalmente dominada pela Prússia. E essa dominação não agradava o povo francês, né? Tanto é que a Prússia, ela escolhe o francês que chefiava essa república, né? Que é Adolf Thiers. Ele aceita o acordo de paz com a Prússia e tudo mais, porque a Prússia domina a França. E aí o que acontece? O povo se revolta com isso. E o povo, camadas populares mais pobres, eles lutam e conseguem dominar a prefeitura da França, né? A prefeitura de Paris, o que a gente vai chamar de Comuna de Paris. Gente, Comuna de Paris foi um governo realmente feito por camadas populares, por gente pobre, tá ok? Com os ideais socialistas e tudo mais. Pena que durou pouco tempo. Nessa Comuna de Paris, eles foram massacrados pela massa burguesa, né? Porque se o povo está no poder, não interessa a massa burguesa, porque se ele não pode explorar o povo, ele não obtém o lucro. Então os burgueses foram contra essa Comuna de Paris. E com o apoio da Prússia, acabaram com esse movimento. Eu coloquei aqui, só por uma questão de dúvida, outras revoltas, né? Primavera dos Povos, por causa desse levante de 1830. Gente, no slide está errado, está em 1830. Começa o quê? A galera a ter vários outros levantes europeus, tá? Vários outros levantes, tal, estimulados por esse movimento, tá ok? Unificação italiana, né? Como a Itália se tornou o país unificado que ele é hoje. A Itália, queridos, ela era uma região dividida em várias províncias, né? Várias regiões independentes. Quem começa o processo de tentativa de unificação desse território é um camarada chamado Giuseppe Mazzini, que cria o movimento Jovem Itália, né, que era um movimento que queria fazer uma unificação do território. Gente, como foi feita essa unificação? Quem lidera essa unificação foi uma das regiões chamada Piemonte-Sardenha. Piemonte-Sardenha, ela, junto com a ajuda de um camarada bem famoso até no Brasil, Giuseppe Garibaldi, ela começa um movimento chamado de Risorgimento, que era um movimento liderado por Piemonte e Sardenha para unificar
a Itália. E começa o quê? Basicamente alguns conflitos de unificação, né? Então, Piemonte e Sandéia começa esse processo de unificação. É convocado um plebiscito, né? E nesse plebiscito, Manuel, que era o rei de Piemonte e Sardegna, se torna imperador, né? Rei da Itália por completo. Eu botei algumas ideias aqui posteriores para vocês entenderem como que o Vaticano se formou, né? Porque grupos nacionalistas tomaram Roma. E tomaram Roma e tiraram todo o... dominaram a região dos pontífices, né? Aquela região do Papa. E o que acontece? O rei Napoleão III, né? O imperador Napoleão III, mandou as tropas francesas para acabar com isso. Mas quando ocorreu a guerra franco-prussiana, ele retirou suas tropas de Roma para lutar na guerra. Então os nacionalistas tomaram e desagradou muito o Papa, que era muito poderoso, que é até hoje, né, bem poderoso. O que acontece? A verdade é que o Vaticano ele foi criado em 1929 por Mussolini, no chamado Tratado de Latrão. Esse tratado ele cria o Estado independente do Vaticano. A unificação alemã ela segue bem parecida com a da Itália, né? Existia uma confederação germânica de vários estados germânicos, incluindo a Prússia e a Áustria. O que acontece? A Prússia, ela cria um tratado alfandegário, né, um tratado chamado Zollverein, né, que é a União Alfandegária dos países, quer dizer, acabar com as fronteiras de comércio entre esses países. Para a Prússia era muito vantajoso, porque a Prússia era industrializada. Para a Áustria nem tanto, porque a economia da Áustria era uma economia basicamente rural. Né? E aí o que acontece? Isso começa a desagradar a Áustria. Então a Áustria e a Prússia começam a meio que se pegar, né? E começa realmente um confronto entre os dois por causa da guerra contra a Dinamarca, né? Então a Prússia e a Áustria se juntam para dominar a Dinamarca. Quando eles dominam a Dinamarca, por causa da divisão dos territórios conquistados da Dinamarca, a Áustria declara guerra à Prússia. Lembrando que em 1862, o rei da Prússia, né, Guilherme I, ele nomeia como chanceler um grande líder militar, né, um camarada chamado Otto von Bismarck. E esse Otto organiza o exército prussiano para lutar, né? E essa luta foi incumbido por Guilherme I ao seu chanceler Otto von Bismarck, que ele cria a unificação germânica, né? E o que acontece? A Prússia vence a Áustria, depois a França declara guerra à Prússia, a Prússia vence a França e vence bem. Não vence assim de qualquer jeito, não, vence bem. Quando ela vence, ela fica até com as regiões chamadas de Alsácia-Lorena, né? Que eram regiões riquíssimas em minério. Depois dessas grandes vitórias, foi Guilherme I foi declarado rei da Alemanha, né? Com a unificação germânica. Era vitoriana. Gente, a era vitoriana não é uma coisa assim tão difícil de entender, né? Foi um período de crescimento econômico mais ainda da Inglaterra, né? A Rainha Vitória, ela começa um processo industrializador na Inglaterra. Ela começa a investir, né, nas indústrias inglesas e tudo mais, e quase não tinha conflitos para ela no momento, para ela ter gastos militares. Então ela revestia esse dinheiro para as indústrias inglesas. Ela teve alguns movimentos que ela teve que repelir, né, principalmente dos emancipacionistas da Irlanda, né, que eram católicos e a maioria da Inglaterra eram anglicanos, né. Nesse período também, por causa do grande desenvolvimento industrial, nós tivemos aí as grandes conquistas operárias, né, leis trabalhistas, eles começaram a ter espaço na política inglesa e tudo mais, né? Começa então um grande desenvolvimento industrial da Inglaterra, tá ok? Gente, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês aí.
Qualquer dúvida me procura aí, tá? E-mail, WhatsApp, tô sempre aí pronto a responder para vocês. Forte beijo do professor, gente. Tchau, tchau.